Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade de aprender com o nosso Deus. Amém? Estaremos lendo Tiago de número 4 e olha que a palavra de Deus nos ensina. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, e não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz inimigo-se de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e pode também destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios ali, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e daqui a pouco se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Graças a Deus por isso. Meus amados, a gente vê que Tiago aqui, ele está trazendo um direcionamento muito claro, a respeito que eu e você devemos, meus amados, somos obrigados a sermos o que? Purificados. Amém? Essa é um tipo de purificação para nós cristãos que queremos servir a Deus. Ele está dizendo claramente, enfatizando, de onde que vêm as guerras? Da onde que vêm as contendas que está entre vocês? Não vem das suas paixões? Não é das suas paixões do coração que está guerreando um contra o outro? Não é da cobiça de vocês? A gente sabe, meus amados, que o homem pela cobiça mata, inveja, fala mal, puxa tapete, não é por causa disso, por causa da cobiça, cobiça dos olhos, a cobiça do coração, de intentar contra alguém para tentar o quê? Ser melhor, ter mais coisas e coisas o quê? Coisas terrenas. Não é verdade? Então aqui Tiago está deixando muito bem claro, meus amados, que nós que servimos a Deus, que queremos ter uma vida digna, uma vida de santidade, temos que ter purificação. 1 Coríntios 3, a palavra diz claro, O apóstolo Paulo está dizendo ali para o pessoal de Coríntios, falando assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não são carnais. Então, meus amados, esse tipo de conduta, enquanto haver dentro dos nossos corações, dentro da nossa comunidade, dentro da igreja onde nós frequentamos, se ainda tiver dissensões, invejas, contendas, fofoca, tudo isso, meus amados, são coisas que apartam o Espírito Santo de Deus de nós. Enquanto a gente não consertar isso, enquanto a gente não entrar na santificação para que isso seja dissipado, meus amados, vai ter problema. Amém? Por quê? Porque Deus ele não opera no meio dessas coisas, não opera. Enquanto a gente não purificar nosso coração, não purificar os nossos caminhos,
as coisas de Deus não vão caminhar, porque a gente está indo contra a palavra dele. Amém? Então é claro, meus amados, que nós temos uma luta, né, diária contra o pecado. E nós temos que tomar muito cuidado. Segundo, a gente tem que entender que o desejo de Deus de liberar maior graça é notório nas nossas vidas. Ele quer nos abençoar. Ele quer fazer que a gente possa amadurecer para cumprir o ID de Jesus. Porém, meus irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. Amém? A parte para que, em terceiro, a gente venha caminhar nesse caminho de bênção, a bênção do Senhor. Porque a bênção do Senhor não é só coisas materiais que o homem tanto almeja na vida. A bênção de Deus, meus irmãos, é na família, é nos filhos dos nossos filhos. É a bênção do Senhor aonde a gente entrar, aonde a gente sair, aonde a gente tocar, aonde a gente se apresentar, a bênção do Senhor estará conosco. Amém? Trazendo cura, restauração, uma palavra de libertação. Isso é o poder do Evangelho, meus irmãos. Não só a questão de bens materiais que tanto vem sendo pregado nos dias de hoje. Amém? Por isso que ele está falando que o conflito dentro de nós, né, está entre os nossos deleites pecaminosos, que é o desejo de cumprir a vontade de Deus, né? E ele fala assim, uma atitude que o Espírito Santo colocou dentro de nós. Então, a fonte do conflito aqui, meus amados, entre os cristãos, muitas vezes são coisas materiais. E Tiago está atribuindo aqui dissensões, assassinatos, guerras, né, ao materialismo. A gente vê que João também adverte os cristãos sobre a cobiça, né, que há no mundo. Lá em 1 João 2,15, a gente lê claramente, ele fala assim, olha, não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que o mundo há, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ele não provém do Pai, mas provém do mundo. Então, meus amados, toda essa cobiça, todo esse desejo ardio, sabe, de conquistar, de querer, essas coisas, meus amados, que está no mundo, meus amados, não provém de Deus, não é de Deus, mas é do mundo. O mundo aqui a gente pode classificar como o diabo, Satanás. Amém? Então, meus amados, tudo que está em excessivo, tudo que está colocando na frente de Deus, tudo que está colocando na frente da vontade de Deus, você pode ter certeza que não provém de Deus, não é dele. Amém? Temos que ter muito controle, muito domínio sobre isso. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, tudo isso, amém? Não provém de Deus. E é João que deixa muito bem claro. Então, meus amados, ele fala assim, mas agora por que as pessoas não recebem quando pedem para Deus? Né? Porque você pede mal. Porque você pede mal. Então tem pessoas que tá ali, tá alegando não ter recebido uma resposta às suas orações, né? Deus não tá me respondendo. Mateus 7,7, a palavra diz assim, pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á a porta. A palavra de Deus é clara a respeito disso. Entende? Por que agora eu não recebo o que eu estou pedindo? Você já parou para avaliar o que você está pedindo? Você já fez uma análise se realmente é a vontade de Deus para a tua vida? Será que você não está pedindo mal? Ou será que você não está pedindo algo na frente de um processo? Será que não era mais fácil você falar, Senhor, me prepara para poder receber tal coisa? Senhor Deus, coloque em mim sabedoria e discernimento para que eu possa alcançar tal coisa. Porque às vezes, meus irmãos, você está pedindo algo que está lá na frente que você não está preparado. Você está pedindo algo que você acredita, né? E realmente pode ser que Deus realmente vai te dar, já te mostrou que vai te dar. Mas se você pular o processozinho, né, ali de te lapidar, você não vai receber antes do tempo. Por quê? Porque se Deus te entregar algo na tua mão, né, que Ele sabe, Deus sabe de todas as coisas que você não está preparado para receber neste momento, Ele não vai te entregar. E se você continuar batendo nessa tecla, Senhor, me responde, Senhor, me conceda, Senhor, abre essa porta. Se você não está preparado, meus amados, você pode fazer o maior dos fervores de oração. Deus não vai te ouvir a respeito disso, porque você não está preparado, você está pedindo mal. Tiago, ele sustenta que é esse que é o caso de orar pelas coisas erradas. Em vez de orar por seus desejos ali pecaminosos, também muitos deveríamos, mas orar pela boa vontade de Deus. Pela vontade de Deus para com Ele, para conosco. Amém? Por vezes, a razão porque Deus não dá
né, o que uma pessoa deseja, é simplesmente o fato de que isso não seria bom para ela. Filipenses 4,19, ele diz claramente a respeito disso: olha, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus tem bênção para o homem, meus amados. Deus tem bênção para mim e para você. Porém, eu e você sendo maus, nós temos que avaliar os nossos caminhos. Como que você está perante Deus? Qual é a sua conduta, né, para com o corpo de Cristo? O que você está fazendo? Você está sendo zeloso? Você está cumprindo fielmente ponto por ponto? Ou você está deslizando de um lado? Deus quer você por completo. Deus quer você 100%. Amém? Ele sabe que nós somos falhos, propícios a erros, sabe? Mas, meus amados, errar uma vez, Deus te perdoar e te ensinar o caminho, e você permanecer nesse erro, você está tomando uma atitude, meus amados, que está desagradando ao Senhor. Então, há um tempo, há uma hora, que a hora é agora, que eu e você temos que nos avaliar, temos que realmente parar, analisar, avaliar o que estamos fazendo da nossa mente, do nosso coração e como nós estamos trilhando perante o Senhor. Estamos fazendo com zelo? Estamos sendo sinceros? Estamos amando uns aos outros? Ou só está tendo fofoca? Ou só está tendo, ali, disse-me-disse? Ou só está tendo ali, caluniando o irmão, julgando o irmão, como ele está dizendo aqui? Eu e você não fomos criados para julgar ninguém, meus amados. Nós não somos juízes. Amém? Nós somos réus. Todos aqui somos réus. O único juiz é o nosso Deus, meus amados. O único juiz é o nosso Deus. Então vamos parar um pouco de ficar falando da vida dos outros, de ficar criticando as pessoas, de querer ficar trazendo juízo na vida das pessoas, porque não cabe a mim e não cabe a você. Amém? Nosso papel aqui na terra, meus amados, é amar uns aos outros, é orar um pelos outros. O irmãozinho ali não tá fazendo coisa certa, o irmãozinho ali não está trilhando pelos caminhos corretos, ora por ele. Ajuda ele, não faça pelo contrário de ficar ali, falando mal dessa pessoa, porque você vai destruir ela ainda mais, amém? Então, a gente vê que Deus, ele não é obrigado a responder às nossas orações de forma afirmativa, meus amados. Ele não agirá de maneira contrária à sua vontade. Você pode insistir, persistir, fazer uma corrente de oração universal. Se estiver contra a vontade de Deus, nada vai acontecer, amém? Nem que você esteja cercado de orações fervorosas. Não vai acontecer se você estiver contra a vontade de Deus. Então é muito mais fácil você buscar a vontade de Deus, entender qual é o propósito dele na sua vida, se você está agradando ele ou não, para que as coisas aconteçam. Amém? Toda vez que nós buscamos promover os nossos deleites pessoais, meus amados, por meio da oração, nós estamos pedindo mal. Mateus 6,33, a palavra é clara, fala assim: olha, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. A palavra de Deus é óbvia e objetiva. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas que você almeja, que você deseja, seja tudo abaixo de Deus, meus irmãos, são coisas secundárias. Ele vai te acrescentar do jeito que ele quiser. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, meus amados, a gente vai vendo que na oração, Deus, ele não se curva à nossa vontade. Pelo contrário, nós é que devemos submeter-nos à sua boa vontade para a nossa vida. Amém? Então esse versículo aqui que a gente está lendo no 4, que ele fala: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo-se de Deus. Aqui, meus amados, é bem grave. Por quê? Esse versículo ele não fala da atitude de Deus para com nós, para com os cristãos, mas da atitude do cristão para com Deus. Deus é perfeito, já o homem não. Então a diferença entre o mundo e Deus é tão grande que enquanto seguimos para o mundo, nós nos apartamos de Deus. No mundo, o pecado é considerado aceitável, aprazível, tudo pode, legalista. Não, isso aqui fica tranquilo, dá tudo certo, Deus te perdoa. Não é assim que o mundo prega? Não é assim que tudo é considerado, tudo é aceitável, Estão colocando tantas coisas aí que está distorcendo tudo a verdade, distorcendo os valores da família. Por fim, os cristãos perdem a sua noção de pecado, meus irmãos. E assim o pecado se torna o quê? Habitual, começa a ser aceitável. Então é a mesma coisa de você, só um exemplo bem aqui, bem chucro. Se você ficar batendo sempre em cima de uma mentira, a mentira torna-se verdade. Não porque ela é verdade, mas ela acaba sendo aceitada.
Amém? Por quê? Porque se tornou habitual. Então Tiago ele não está preocupado com pecados ocasionais, que é esse, de vez em quando, simplesmente na hora da ira, você falou uma palavra torpe, né? Ou você fez alguma coisa ali que desagradou a Deus, né? Por um meio não intencional, né? Foi algo ocasional. Mas ele está dizendo aqui com a atitude do coração, que leva uma pessoa o quê? A dar as costas para Deus e voltar-se o quê? Para o mundo, em vez de conhecer o pecado pela observação ou pela experiência pessoal. O cristão deve usar a sua mente, meus amados, dada por Deus, para discernir o bem do mal, sem provar o mal por si mesmo, compreende? Glórias a Deus por isso. E quando ele continua descrevendo aqui, né? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz, o Espírito que ele faz habitar em nós tem forte ciúme. Que ciúme é esse? Aqui na Escritura, mas o Tiago, ele provavelmente não tem a referência do Antigo Testamento, né? Alguma em mente aqui. Mas em vez disso, ele está o quê? Falando de um conceito geral das Escrituras. É muito provável que esse ciúme que ele está dizendo nesse versículo aqui se refira o quê? Ao zelo de Deus por seu povo. Um conceito muito comum ali no Antigo Testamento. A gente lê por diversas passagens, por exemplo, Êxodo 25, que ele fala assim, olha, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, eu sou um Deus zeloso. Eu castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas eu trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Você vê aqui, meus amados, como é profundo o zelo de Deus para com sua palavra. Deus vela pela sua palavra, meus amados. Ele tem um zelo profundo, imutável, por sua palavra. A palavra de Deus não volta atrás. Então, se eu e você queremos ter a bondade de Deus, que ele fala até 1000 gerações, é eterna a bondade dele, né? Mas é para aqueles que amam. E não só amam a Deus, mas guardam os seus mandamentos. Então, meus amados, aqui é uma condição. Quer ter a bondade de Deus? Né? Ame a palavra de Deus. E não só ame, viva a palavra de Deus. Aplique a palavra de Deus. Né? Todos os mandamentos da palavra. Sendo assim, meus irmãos, você vai agradar a Deus. E você vai ter Deus como seu aliado, como seu amigo, como seu pai, como seu Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Então a gente vai vendo que muitas passagens, Êxodo 34:14, ele fala também, olha, nunca adore nenhum outro Deus, Deus com D minúsculo, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato um Deus zeloso. Então não crie para você, né, outras doutrinas, não crie para você, né, acréscimos, não adore, não se prostre a nada a não ser a Deus. Não crie amuletos, não crie, né, coisas que você vai se apegar para utilizar sua fé para tentar algum benefício, a não ser Deus, pois Ele é zeloso. De fato, Deus é zeloso. Amém? Salmos 78:58, o salmista também diz isso. Ele fala assim, olha, eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Então, meus amados, quando você entende que a palavra de Deus está dizendo que Deus, esse ciúme aqui, que Deus não divide a sua glória com ninguém. O ciúme que está dizendo aqui que Deus, ele não quer perder o seu povo, ele não quer que o povo se extravie, né? Totalmente se corrompa, né? Em questão de idolatrar outras coisas, de ir prestar culto, idolatrar outras coisas, né? Deus não divide, meus amados, a glória dele com ninguém. Não existe nada nem ninguém que possa receber a sua adoração, como Deus, né, que recebe as nossas adorações. Então, meus amados, tome cuidado com isso, a palavra está sendo clara a respeito disso. Salmo 79:5 também. Até quando, Senhor, ficarás irados para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Aqui o salmista está entendendo, meus amados, que através do seu pecado, né, através do seu deslize ou da sua iniquidade, o que você fez de errado para com Deus, vai ter consequência. E o salmista está dizendo, até quando, Senhor, o Senhor vai ficar irado? Até quando? Né? Arderá o teu ciúme com fogo? Ele está falando assim, olha, eu estou pagando o preço. Senhor, por favor, me perdoa e não farei mais, né? Ou seja, se você errou e você entendeu ali a correção do Senhor na sua vida, você tem que entender que você não tem que fazer mais isso. Se a palavra está trazendo para mim sabedoria e discernimento, está trazendo direcionamento para mim e para você, meus irmãos, temos que entender, temos que praticar a palavra de Deus. Amém? Deus é maravilhoso. Então a gente vai vendo, meus amados, que o tempo todo o Senhor, né, ele traz essa ideia que condiz com o contexto. Então a amizade com o mundo que ele está dizendo aqui, que é mencionada no verso 4, naturalmente despertaria o que? Os ciúmes em Deus.
No entanto, a expressão o espírito que em nós habita também poderia indicar o quê? O espírito humano. Então, o ciúme seria o quê? O desejo cobiçoso das pessoas, retomando o quê? O tema lá do versículo 2. Então, meus amados, o Espírito de Deus que está entre nós, que habita com o nosso espírito, aqui dentro de nós, meus irmãos, ele tem ciúme de mim e de você. Todas as vezes que você começa a distorcer o seu caminho, que você começa a se distanciar de Deus, ele tem um ciúme, porque ele não quer nos perder. Nós precisamos dele, amém? Não ele precisa de nós, mas nós precisamos dele, mas ele não quer nos perder. Se o Espírito Santo de Deus está trazendo caminho, está trazendo direcionamento, e você começa a se extraviar por causa do quê? Dos desejos do mundo, meus amados. É por isso que Deus tem o zelo, de tentar trazer para mim e para você a consciência das Escrituras, amém? E aqui no 6, meus amados, ele fala, que a respeito que Deus se opõe aos orgulhosos. Ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graças aos humildes. Então é uma condição aqui também. Deus resiste os soberbos, meus amados. Tiago citou Provérbios 3,34, que fala, olha, ele zomba dos zombadores, mas ele concede graças aos humildes. Então, meus amados, aqui a palavra é clara, Devemos, o quê? Mostrar, que para que possa mostrar para mim e para você que estava certo. Aqueles que se submeterem à sabedoria divina, eles receberão a graça necessária de Deus para pôr o quê? Em prática o tipo de vida que Tiago está descrevendo, que ele, lá em Tiago 3, que nós lemos ontem, ele fala sobre isso, um estilo de vida que devemos praticar, que devemos caminhar, seguir, amém? Por outro lado aqui, aqueles que se opuserem, em altos patamares, se verão diante de um terrível inimigo. O próprio Deus lutará contra os planos destes por não estarem no seu lado. Todos aqueles homens, meus amados, eu falo, isso é claro, todas as pessoas que deixarem a soberba, a altivez, entrar no coração, achar que é alguma coisa porque está elevado em situações, em patamares, de respeito ou questão de dinheiro, bens materiais, de poder, quem seja, meus amados, que deixar isso entrar no coração se torna inimigo de Deus, não tem Deus ao seu lado, está indo por conta própria. O próprio Deus lutará contra os planos destes por não estarem ao seu lado. Então tomem cuidado, meus amados, tomem cuidado, não deixa a soberba e a altivez entrar no coração, amém? Sejais humildes por todos os dias da sua vida, seja humilde. A gente tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que deixaram a altivez entrar no coração e o fim não foi legal, amém? Então ele fala assim, sujeitai-vos a Deus. Então nós devemos o quê? Obedecer aos 2 mandamentos desse versículo na ordem. Primeiro, devemos sujeitar-nos a Deus, abandonando o nosso orgulho egoísta. Sujeitar-se ao Senhor também, o que implica a revestir-se de toda a armadura de Deus, uma imagem que inclui tudo, desde depositarmos a nossa fé somente nele e também a mergulharmos na verdade da palavra de Deus. Efésios 6:11. A gente tem que ler, meus amados, temos que praticar, temos que clamar e suplicar por essas palavras na nossa vida. Efésios 6:11 fala assim, vistam-se toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo, pois a nossa luta ela não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? A palavra é clara, meus amados. Nós temos que nos revestir das palavras de Deus, das armaduras espirituais de Deus.
Amém? Para que nós possamos resistir o dia mal, para que nós possamos suportar, né, todas as aflições. Amém? Segundo, devemos resistir a qualquer tentação que o diabo lance em nosso caminho. Então, o maligno não terá outra escolha a não ser fugir. Que a palavra diz, ele fugirá, pois pertenceremos ao exército do Deus vivo. Se você resiste o inimigo, meus amados, não abre brecha, não abre legalidade, ele vai fugir de vós. Amém? Porque o inimigo, ele teme e treme quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus. Ele não pode, independente de qual seja. Se você está aqui, cingido, né, com a graça, com a glória de Deus dentro de você, vivendo uma vida de santidade, ele não acha brecha e ele vai ter que fugir de vós. Mas ele não desiste. Lembra lá com Jesus, quando Jesus foi levado, né, à tentação lá no deserto, no momento do seu jejum, né? Satanás ali ofereceu um monte de coisa para ele, tentando o quê? Né? Mexer com a identidade de Jesus, tentando abalar o sentimento de Jesus, tentando, né, convencer Jesus. O que Jesus fez? Respondeu sempre pela palavra, repreendeu, não abriu brecha nenhuma, não deu nenhuma isca de legalidade. E Satanás teve que fazer o quê? Fugir dele. Porém, ele fugiu por um momento, quer dizer, ele vai tentar de novo. Ele vai ter outras ideias, ele vai tentar e tentar e tentar por todos os dias da sua vida aqui em terra. Satanás vai tentar, de alguma forma, te destruir. Por isso que você tem que ser constante na palavra de Deus, né? Permanecendo. Amém? Então, ele se chegará. Quando aqui no 4:8 a gente lê, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de você. Olha o que ele está dizendo, meus amados. Deus está sempre pronto a aceitar aqueles que realmente se acheguem a Ele. E Ele fala assim, olha, limpai as mãos, pecadores, purificai o coração. Os de duplo ânimo são aqueles cristãos que têm em seu coração o amor dividido entre Deus e o mundo. Isso não pode existir no meio do povo de Deus, meus irmãos. Uma mente dividida, simplesmente Deus não habita. Uma mente dividida que não sabe o que quer, simplesmente Deus não está contigo no sentido de fazer você prosperar na vida, em todos os sentidos. Nós temos que ser claros, temos que ter a certeza do que estamos fazendo. Amém? Nós temos que entender que nós somos chamados para adorar somente a Deus, viver uma vida conforme a vontade de Deus e não deixar a nossa mente ser dividida, um pouco para Deus, um pouco para o mundo. Isso não procede, amém? Isso não dá certo. Então é a hora de eu e você fazermos uma avaliação de como nós estamos sendo com Deus para tomar uma atitude clara. Ainda dá tempo da gente se arrepender, meus amados, e viver uma vida de integridade com Deus. Amém? No 9 ele fala assim, olha, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Por que ele está dizendo isso, meus amados? Por quê? Que ele está falando para a gente não sorrir, de vez isso chorar. Para a gente não se alegrar, mas a gente tem que se entristecer. Por que ele está dizendo isso? Porque, meus amados, quando o cristão que caiu em pecado responde ao chamado de Deus, ao arrependimento, ele deve pôr o quê? De lado o riso, de lado a alegria, para refletir no pecado, né, com genuína vergonha. Temos que nos sentir envergonhados, meus amados, arrependidos. Amém? Então, se você pecou contra Deus, não é momento mais de você sorrir, não. É momento de você chorar, se humilhar, se prostrar diante de Deus. 2 Coríntios 7:9, Paulo fala assim, agora, porém, eu me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza segundo o mundo produz morte. Não é a tristeza do mundo que a pessoa está depressiva e está morrendo. Não é esse tipo de tristeza que a palavra aqui em Tiago está dizendo. Não é essa tristeza que faz o homem tomar atitudes loucas. Não é essa tristeza. A tristeza que está dizendo aqui, meus amados, se você está vivendo uma vida de pecado, se você está vivendo uma vida que está desagradando a Deus, é momento de você se arrepender, é você ficar triste, envergonhado do que você está fazendo e você se lamentar, você se prostrar diante de Deus como Davi fez. Depois do adultério, do assassinato lá com Urias e Betseba, ele se humilhou, ele se entristeceu de tal forma, meus amados, que ele se prostrou e ficou ali durante 7 dias, sem comer nada, se lamentando, se humilhando, pedindo o que? Perdão. Ele estava verdadeiramente arrependido.
E é isso que Deus deseja com essa tristeza, meus amados. É o que? Arrependimento. Não vai nos prejudicar, pelo contrário, vai trazer para nós salvação. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Remorso, meus amados, não é arrependimento não. Remorso é ficar mais ou menos triste assim, sabe? Mas daqui a pouco tá fazendo tudo de novo. Isso é remorso. Isso Deus não aceita. Ele aceita arrependimento. Arrependimento é você entender a sua miséria. Se humilhar perante Deus, Deus vai te conceder perdão, vai te conceder a graça, e agora você nunca mais vai fazer isso. Agora você vai seguir fielmente, não vai cair mais nesse laço. Amém? Glórias a Deus por isso. É isso que está falando aqui, né? Então, meus amados, desse versículo, o riso se refere, né, a uma farra imoral, em que pessoas celebram seus pecados na tentativa de esquecer-se do juízo de Deus. É claro, foi muito bem claro que a gente leu aqui, né? Tem outras passagens aqui, mas eu não vou me abrir tanto isso para não ficar tão longo. Então, meus amados, humilhai-vos. O homem que se submete ao Senhor será exaltado de um modo que ele jamais poderia ser. Jamais. Somente o Senhor pode exaltar alguém de forma sadia, de forma perfeita, amém? Isso basicamente refere-se à relação espiritual de uma pessoa para com Deus. Aqui quando ele fala para a gente não sermos juízes, meus irmãos, no 11 e no 12 ele enfatiza bem, irmãos, não fale mal um dos outros, não fale contra o seu irmão, não julgue o seu irmão, amém? Isso tudo que ele está falando, que apenas um legislador, um juiz, aquele que pode salvar, mas também pode destruir. Amém? E depois ele fala, né? Mas quem é você para julgar o seu próximo? Nessa questão, meus irmãos, que há um só legislador e um só juiz, né? O Novo Testamento ensina a gente a não julgar a ninguém. Meus amados, não pertence a mim, não pertence a você o julgamento. Amém? Então, lá em Mateus 7, ele fala isso também. Mateus 7:1 fala, não julguem para que vocês também não sejam julgados, né? Porque Deus é o supremo juiz, meus irmãos, e aquele que se vingará daqueles que praticam o mal. Romanos 12:9, Paulo também fala para o pessoal a respeito disso. Ele fala assim, olha, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Amém? É uma conduta de vida, meus amados, você tem que ter isso daí cravado no seu coração. Amém? Hebreus 10:30, a palavra de Deus também diz a respeito disso. Olha o que a palavra diz. Hebreus 10:30. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Ponha na mão de Deus. Não queira fazer do teu jeito que você vai se dar mal. Independente se você está certo ou você está errado. Ponha na mão de Deus. O Senhor pertence a todas as coisas. O juízo pertence a Deus. Amém? Deus seja louvado por isso. Então, contudo, meus irmãos, as Escrituras também exortam a igreja a exercer juízo sobre os seus membros, né? Tem tudo isso que a gente pode ler também lá em 1 Coríntios 6, do 2 ao 5, né? Que esse é o tipo de juízo que é a disciplina coletiva, exercida de acordo com verdades bíblicas, e o modelo que também está lá em Mateus 18, a partir do 15. Amém? Então essas pessoas, meus irmãos, não pecaram porque fizeram planos, mas em vez disso, porque ignoraram a brevidade da vida humana, né? E não consultaram o Senhor quando fizeram seus planos. Essa espécie de orgulho, ela é maligna. Pessoas que simplesmente põem tudo na frente, né? Tem aquele ditado que põe, né, a carroça na frente dos bois, né? Isso, meus irmãos, não pode ser feito. A gente tem que sempre estar sendo consultando ao Senhor. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Todas as vezes que você ir contra a vontade de Deus, você vai quebrar a cara. Então é óbvio, quem está ligado no Senhor, meus irmãos, quem está buscando sempre a santidade com Deus, ela vai entender quais são os propósitos de Deus. Ela sempre vai entender qual é a vontade de Deus para a vida dela. Amém? Então, iremos o quê? Ser vencedores. O problema aqui, né, que ele diz que não é o plano nem o conceito de planejamento. Não é que você não pode mais planejar, não pode mais sonhar. Não é isso que está dizendo. É o quê? É deixar Deus de fora dos seus planos. Então você tem que entender que todos os seus sonhos, teus planos, tem que ter Deus como exaltação. Se for para adorar a Deus, se for para exaltar ao Senhor por tudo que você está pedindo, amém, glórias a Deus, continue que Deus vai te dar direcionamento. Agora, se você está pedindo uma coisa simplesmente para a sua exaltação, para a sua vanglória, você pode ter certeza que Deus não vai te ouvir, amém? Porque Ele sabe que vai te fazer mal, amém? Por isso que Ele fala que não sabeis, né? A despeito da fragilidade humana e da ignorância acerca do amanhã. Nós não sabemos nem do amanhã, meus irmãos, né? O homem arrogante, ele prediz o curso de sua vida.
ele fala assim, por que é a vossa vida? O que é a sua vida? Essa pergunta pretende o quê? Despertar a pessoa em meio à sua apatia e levá-la o quê? A reavaliar as suas prioridades. Qual é a sua prioridade? Amém? Então, é algo que você tem que se perguntar. Qual é a sua prioridade hoje? Ele é usado aqui como referência à fumaça. Atos 2:19, né? Paulo também fala para o pessoal lá. Aqui ele está falando que a gente é como a neblina. Daqui a pouco dissipa. Sai um solzinho ali, ó. Tchau. Não tem mais. Amém? Atos 2:19, Paulo também diz isso. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol ficará escuro, a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Meus amados, temos que ter o conhecimento das Escrituras, temos que entender qual é o propósito, temos que saber para onde nós estamos sendo direcionados, para onde nós estamos caminhando, meus amados. Essas coisas estão acontecendo. Quem está atento está percebendo que as coisas estão estranhas, né? Tá tendo sinais aí, o povo que está esperto, que está ligado na palavra de Deus está percebendo, outros não estão nem se importando, mas está acontecendo. Esse grande dia está muito próximo. Então todos meus irmãos que estão ligados, que estão pedindo socorro, ajuda ao Senhor, vão ser salvos. Amém? Entenda, meus irmãos, que nós temos que avaliar o que nós estamos fazendo, qual é o caminho que estamos trilhando. Amém? Então é isso que a gente vê com a palavra. Então, meus irmãos, para terminar no 16 e no 17, que ele fala, agora, porém, vocês se vangloriem das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna, e pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Glórias aqui poderia ser traduzido por alegrias, né? É o substantivo glória. Ele denota vãs pretensões. Vãs, mas é coisa que não tem sentido, que não tem fundamento, né? Pretensões que não estão ligadas ao Senhor. Um homem que se vangloria de planos futuros enquanto ignora a soberania de Deus, ele é tolo. Mas, mais do que isso, se a sua atitude é maligna. Então, a extensão disso marca o quê? A degeneração da sociedade contemporânea. É o que o mundo está caminhando aí. Você está vendo a degeneração do povo. Amém? E para finalizar ele fala assim, pois não se faz referência a pessoas em geral aqui, mas a um negociante particular que fez o quê? Plano sem Deus. Ao que parece, ele conseguiu o quê? Ganhar muito dinheiro. O que ele pressupôs aqui é ter sido consequência de sua própria engenhosidade e não uma dádiva de Deus. A ideia é que o negociante decidiu ganhar dinheiro e depois gastá-lo consigo mesmo. E Tiago resume o que já foi dito a cada leitor de sua epístola. É pecado duvidar se uma ação é correta e, não obstante, ir em frente e realizá-la também é pecado. Saber que é certo e mesmo assim não faz. Romanos 14:23, Paulo também diz a respeito disso, meus irmãos. Há uma pessoa que sabe o que tem que fazer, mas não faz. E isso é pecado. Ele fala assim para o pessoal lá em Romanos 14:23. Mas aquele que tem dúvida é condenado sem comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Amém? Essa aqui é uma séria advertência contra pecadores e omissão. Lucas 16, a partir do 19, ele também fala sobre isso. Então, meus amados, aqui é uma conduta de vida, aqui são ensinamentos profundos de como nós devemos nos comportar diante de Deus. Aqui, meus amados, é para você meditar nessa palavra dia e noite, para você entender que você tem um Deus, que Ele está vendo todas as coisas. Então, qual é o estado seu perante Deus hoje? O que você está fazendo da tua vida hoje? Como está a tua vida perante Deus hoje? Faça uma avaliação, pergunte a Deus. Ele vai te orientar, Ele vai te mostrar o que você precisa corrigir, o que você precisa parar de fazer. Amém? Deus tem o melhor para você, mas se você não se colocar na posição 100%, muitas coisas vão ficar travadas na sua vida. Não porque Deus não quer fazer, porque você não está se comportando como Ele quer. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, fique na graça e na paz de Jesus.